Olá, alunos! Hoje iremos falar sobre a China e a Índia. Esses conteúdos são referentes aos percursos 23 e 24 do livro didático de vocês, ok? Então vamos lá. China, também conhecida como dragão asiático. A China é um dos países cuja economia mais cresceu no mundo nos últimos anos, tornando-se o dragão da economia global. Seu PIB em 2017 foi de 12,2 trilhões de dólares, somente superado pelos Estados Unidos, com 19,4 trilhões de dólares. A política do filho único. A China é um dos países mais populosos do mundo. Em 2017, ela contava com mais de 1,3 bilhões de habitantes. Para conter o crescimento populacional acelerado, ela adotou em 1979 a política demográfica do filho único, ok? Com incentivo a apenas um filho por casal. Vamos lá, as implicações dessa política, Em áreas rurais eram permitidos até 2 filhos por casal, pois representava a força de trabalho para as famílias. Essa lei gerou graves problemas como o abandono de bebês, abortos, esterilizações e extermínios de crianças. Os pais que tinham um segundo filho perdiam o emprego e as suas crianças eram impedidas de frequentar a escola. Em 2015, essa lei foi abandonada, em decorrência das necessidades de ampliação da força de trabalho e da amenização dos impactos do envelhecimento na população. Vamos lá, desigualdades da distribuição da população chinesa em seu território. Apesar de numerosa, a população chinesa se distribui de maneira desigual no seu território. A parte leste, de clima temperado e subtropical, com terras férteis e o predomínio de planícies, é a mais industrializada e povoada, com uma área de densidade demográfica que supera de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Na porção oeste, ela é árida e com altitudes mais elevadas. Encontra-se, por exemplo, o deserto de Taklamakan. E na porção norte, onde está o deserto de Gobi, verifica-se baixas densidades demográficas. Vastas porções de terras no território registram menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então aqui a gente pode ver a distribuição, da China em seu território. Observe que a parte litorânea da China, concentram a maior densidade demográfica. Essas cores que estão destacadas, cores mais escuras, é onde há a maior concentração de pessoas. Em contrapartida, no interior da China, a população é baixíssima. Essas áreas mais claras, dispõem de poucos habitantes por quilômetro quadrado. Então vamos lá. China, desigualdade econômica e regional. Em 1979, a China criou 4 zonas econômicas especiais, conhecidas como ZEEs, nas quais é permitida às empresas estrangeiras investir capital em tecnologia e associações ou não com empresas estatais chinesas. Investindo nas ZEEs, as empresas tinham privilégios, como a facilidade na exportação e na importação. Depois dos anos de 1984, foram criadas outras zonas para investimento estrangeiro em 14 cidades costeiras. Essa abertura dinamizou a economia. As 10 províncias da fachada litorânea, onde vivem 37% da população chinesa, receberam 87% dos investimentos estrangeiros direto e são responsáveis por 88% das exportações e 90% das importações. Então, as principais áreas, como a gente viu aqui, são essas zonas costeiras, onde receberam as ZEEs, As principais cidades que se destacam, As ZEEs no mapa é destacada por esse quadradozinho, branco, mas a gente pode ver aqui, cidades como Hong Kong, entre outras. Uma das consequências dessa política foi o aumento
das diferenças entre as regiões costeiras e a do interior do país. A propriedade industrial da China tem provocado grande êxodo rural, acarretando, consequentemente, as faltas de moradia e problemas de congestionamento de trânsito, lixo urbano, transporte, etc. Em outras palavras, a China está desruralizando. As cidades das zonas costeiras do país não absorvem grande parte da mão de obra de migrantes. Assim, ampliam-se mercados informais de trabalho. Ex-camponeses, por exemplo, procuram emprego como domésticas, saindo diariamente dos bairros pobres em direção aos bairros ricos. Degradação ambiental. O crescimento econômico da China tem provocado sérias consequências ao meio ambiente, além do uso de intensivo combustível fóssil, principalmente o petróleo e do carvão mineral, que colocaram o país em primeiro lugar na emissão de gases causadores do efeito estufa, a contaminação do solo e dos rios, a destinação do lixo industrial e doméstico e a poluição urbana são alguns dos desafios que a China terá que enfrentar para evitar o caos. Então vamos lá, ó. A agropecuária, na China, ok? Aqui a gente pode ver alguns, dos elementos que são produzidos na agropecuária chinesa, como a produção de bovinos, caprinos, suínos, ok? E alguns vegetais, na parte agrícola, como a cana-de-açúcar, trigo, ok? Chá, amendoim, a produção de algodão, entre outros. A atividade agropecuária se distribui pelo território chinês em estreita relação com as condições do meio natural. Enquanto as planícies e as colinas no Planalto do Leste e Nordeste, as condições são favoráveis, as condições climáticas de solo e de recursos hídricos facilitam a agropecuária. Na porção oeste, o meio natural impede as restrições por causa das presenças de planaltos e de desertos de areia e relevos montanhosos, com mais de 3.000 metros de altitude. A China é o maior produtor mundial de trigo, arroz, algodão, chá, amendoim e o maior importador de grãos de farelos de soja. Destacam-se o Brasil como grande fornecedor. Agora vamos falar da Índia, De início, para a gente falar da Índia, a gente tem que falar de uma personalidade marcante da Índia, ok? Então vamos lá. A Índia localiza-se no sul da Ásia e ocupa a maior parte do subcontinente indiano. É o 7º maior país em extensão do mundo e foi colônia britânica até 1947. Em 1920, teve início o movimento pela libertação da Índia do domínio britânico, liderado por Mahatma Gandhi, também conhecido como a Grande Alma, por causa de sua dedicação à causa indiana e pela forma que conduziu a oposição aos britânicos, baseado na política da resistência e da desobediência civil, sem o uso da violência. Índia e a descolonização britânica a país independente. Em 1947, os britânicos reconheceram a independência da Índia, que ficou em 2 estados: a União Indiana, povoada por uma população majoritariamente seguidora da religião hinduísta, e o Paquistão, dividido em Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental, ocupado predominantemente por muçulmanos. Em 1971, após muitos conflitos entre as várias frações da população muçulmana, o Paquistão Oriental proclamou a independência. A independência alterou seu nome para Bangladesh. A população indiana. A Índia concentra cerca de 17% da população mundial, ou seja, 1,3 bilhões de habitantes.
superado apenas pela China. As maiores densidades demográficas são encontradas nas florestas e zonas áridas do oeste e as montanhas do extremo norte, né? Essas são as menores. As mais elevadas concentrações populacionais se encontram na planície indo-gangetica, nos deltas do rio Nilo, do rio Ganges, e nos núcleos urbanos mais importantes. No Vale do Rio Ganges, há vastas áreas cuja densidade demográfica é superior a 200 habitantes por quilômetro quadrado, o que faz dessa região uma das áreas de maior concentração populacional. A região do Vale do Rio Ganges é essa aqui, onde há uma concentração vermelha bem mais elevada, ok? Que ele deságua na cidade de Calcutá. Delhi, as principais cidades, né? Delhi é a maior aglomeração urbana da Índia, localizada no norte da Índia, no alto do Ganges, com mais de 27 milhões de habitantes. Mumbai é a capital financeira e comercial do país, além de abrigar o porto mais importante. É localizada no Planalto de Deccan, na porção oeste da Índia. É a segunda maior aglomeração urbana, com mais de 23 milhões de habitantes. Calcutá, com mais de 15 milhões de habitantes, é a terceira maior aglomeração urbana do país. Localiza-se no estado de Bengala Ocidental, no nordeste do país, no delta do rio Ganges. De maneira geral, as condições de vida da população são mais precárias quando se comparada à existência em Mumbai ou em Delhi. Desigualdades sociais e econômicas. Grande parte da população indiana padece da fome e da desnutrição. Vive em precárias condições de habitação, de saneamento básico, além de enfrentar elevadas taxas de desemprego, desigualdade na distribuição de renda. Segundo estimativas da ONU, para o período de 2015 a 2020, a população apresentou uma taxa de mortalidade infantil menor de um ano, né, de cerca de 37 por mil, 35 por mil. A baixa expectativa de vida média é de apenas 68,9 anos em 2017. Apresentou também elevada taxa de analfabetismo, que chega a mais de 30% da população acima de 15 anos, entre outros problemas sociais. Uma das causas, né, desses problemas sociais da Índia é o sistema de organização de casta, né, um antigo sistema que oficialmente, né, não era para ser aceito pela Constituição atual da Índia, mas culturalmente ainda é bastante praticada. Então vamos lá. A sociedade de castas, ela pode ser dividida, né, como se fosse a sociedade como se fosse um corpo. Então, os brahmanes, né, seria a cabeça, seria o topo. São quem? Os sacerdotes, né, a classe mais elevada. Os kshatriyas seriam os guerreiros, né, como um poder político. Aí tem aí, os vácias, comerciantes, os sundras, os servos, e os párias, também conhecidos como dalits, né, são as pessoas mais marginalizadas. Elas estão na base mais inferior da sociedade, ok? Então vamos lá. A cultura social do sistema de casta contribuiu para precárias condições sociais em que vivem milhões de indianos. Ainda bastante frequente na cultura e no convívio de pessoas, principalmente no meio rural, que dificulta a ascensão social de muitos indianos, pois além de impedir o casamento entre pessoas de castas diferentes, despertam reações contrárias a programas sociais do governo destinados aos pobres. Vamos lá. A diversidade linguística, religiosa e étnica. A Índia é um dos países de grande diversidade linguística. O inglês e o hindu são línguas oficiais, mas a Constituição indiana reconhece mais de 16 línguas regionais
e mais de 1.600 dialetos. O hindu é falado por quase 40% da população, seguido pelo telugu, o bengali, o marathi, o tamil, o urdu e muitas outras. Em religião, os dois maiores grupos são formados pelos hinduístas, que representam cerca de 79,8% da população, seguido pelos o islamismo, que soma cerca de 14,4%. Os dois troncos étnicos que predominam na Índia são os arianos e os hindus ao norte e os dravidianos ao sul. A Índia e conflitos étnicos, culturais e fronteirísticos. Em Punjab, são frequentes os conflitos armados envolvendo os Sikhs, minoria religiosa, étnico-religiosa com mais de 26 milhões de habitantes, onde os Sikhs reivindicam a separação de Punjab da República Indiana. Porém, os indianos recusam perder essa rica região agrícola. Em um dos grandes conflitos, em 1984, cerca de 1.700 adeptos da seita Sikh foram mortos, que responderam com o assassinato da primeira-dama Indira Gandhi. As tensões e conflitos continuam ainda nos dias de hoje. Caxemira, uma região explosiva. A Caxemira é uma região entre a Índia e o Paquistão e é habitada majoritariamente por muçulmanos que reivindicam a separação da Índia. Em 2001, o Paquistão propôs que se realizasse um plebiscito na Caxemira, quando os então habitantes manifestaram sobre o que o país desejava pertencer. A que país ele desejava pertencer. A Índia rejeitou a proposta, mantendo o problema sem solução. Para agravar ainda mais a questão geopolítica da Caxemira, tanto a Índia como o Paquistão detêm tecnologia nuclear e realizam testes nucleares para demonstrar sua capacidade destrutiva. E atualmente a Caxemira continua sendo um foco de tensão no globo. A agropecuária indiana. A agropecuária corresponde a cerca de 17% do PIB do país. Os agricultores contam com recursos técnicos para direcionar a produção para fins comerciais. Esse fator, somado a pequenos tamanhos de propriedades dos camponeses, contribuiu para uma maior parte da população seja voltada para a subsistência. As áreas destinadas ao cultivo ocupam mais da metade da superfície total da Índia. As produções de arroz, trigo e principalmente os produtos agrícolas do país base da alimentação dos indianos. Colocam o país como o segundo maior produtor mundial, superado apenas pela China. Devido às crenças religiosas, os hinduístas consideram os bois e as vacas animais sagrados. Portanto, não consomem os mesmos. Há, no entanto, expressivas criações de ovelhas, porcos e aves. Apesar da autossuficiência na produção de alimentos, milhões de indianos sofrem com subnutrição e a escassez de alimentos. Hoje, as monoculturas de chá, algodão, café, cana-de-açúcar e junta, muitas delas em mãos de estrangeiros, ocupam vastas porções do território indiano, em detrimento do plantio de produtos voltados à alimentação da população do país. Então vamos lá. Aqui as principais áreas de cultivo, ok? Essas áreas do extremo norte que são áreas improdutivas, que são áreas de montanhas, mas em compensação temos áreas de florestas, áreas de pecuária extensiva, área de cultivo de trigo, arroz, outras culturas, e monoculturas. Industrialização indiana. A industrialização indiana é tardia.
onde a partir de 1991, com a expansão da política econômica neoliberal no mundo, o governo promoveu a liberação da economia marcada pela abertura ao exterior, suprimindo os controles de importação e permitindo investimentos estrangeiros em outras medidas. Hoje, o Parque Industrial Indiano está entre os 10 maiores do mundo. Destacam-se em vários setores de tecnologia avançada, como energia nuclear, satélites artificiais, informática, entre outros. Graças a investimentos em educação e em centros de pesquisa, o setor de informática da Índia tornou-se o segundo maior exportador mundial de softwares, superado apenas pelos Estados Unidos. A indústria de alta tecnologia de informática desenvolveram em alguns dos polos industriais, principalmente em Bangalore. Em Ahmedabad, instalou-se um centro de pesquisa farmacêutica que tem desenvolvido novos medicamentos, além de medicamentos genéricos. A qualidade oferecida pelas universidades e pelos institutos de pesquisa indianos atraiu empresas interessadas no controle profissional, em contratar profissionais, muitos deles destacados-se em importantes empresas dos Estados Unidos de informática são indianos, sendo que 1/6 dos colaboradores da NASA são indianos. Destacam-se ainda na Índia a indústria naval, mecânica, química, petroquímica, siderúrgica, metalúrgica, petrolífera, mineral e automobilística. Merece destaque também a indústria cinematográfica do país, localizada em Mumbai, também conhecida como Bollywood, que supera a dos Estados Unidos. Além de representar uma fonte de divisas para o país, é uma atividade que cria referência cultural favorável à Índia na região. No mais, bons estudos e até a próxima.